Galera, então, dando sequência aos estudos dos pós-freudianos, hoje a gente vai falar sobre Hartmann e a psicologia do ego. Vocês vão ver que é bem tranquilo de entender Hartmann. Vocês estão rindo aí do outro lado, eu sei, né? Porque quando eu digo que vai ser tranquilo, vocês acham que não é verdade. Mas no caso de Hartmann, é verdade. Vocês vão ver que é muito tranquilo de entender a teoria de Hartmann. E muito tranquilo também para acompanhar o raciocínio dele. Então, galerinha, Hartmann propõe uma psicologia geral, né? Ele fala do ego como função. E a gente vai entendendo aos pouquinhos tudo o que significa o que Hartmann traz como uma novidade no campo da psicanálise. Então, os fundadores dessa corrente, né, da psicologia do ego, e Hartmann principalmente, eles basearam-se nos últimos trabalhos de Freud, em particular os referentes à formulação da segunda tópica freudiana. A gente já falou um pouquinho sobre a primeira tópica freudiana e a segunda tópica freudiana, né? Vocês lembram mais ou menos como funcionava a primeira tópica freudiana? Né? A primeira tópica é mais ligada à metapsicologia freudiana. Lembram? Inconsciente, pré-consciente e consciente. A segunda tópica já fala de uma relação entre os elementos. Então, vai falar do id, do ego e do superego. Elementos, então, que vão estabelecendo relações mútuas entre eles, dialogam entre eles. Então, podem haver conteúdos inconscientes que chegam até a consciência, né? Na segunda tópica, uma relação maior entre os elementos. A gente já falou isso, inclusive, quando trabalhou o estruturalismo lá em Lacan. Lembram disso, né? Então, Hartmann, como um pós-freudiano, né, ele vai se tomar dessa estrutura tripartite da mente. Id, ego e superego. O próprio Freud já foi, né, trazendo essa segunda tópica. E os pós-freudianos seguem essa ideia da estrutura tripartite da mente. Tá? Então, os pós-freudianos vão continuar, se dedicar a continuar as teorizações do id, do ego e do superego, referentes ao id, o ego e o superego. Ok? Então, o interesse teórico desses autores, o que os guiou, foi a tentativa de transformar a psicanálise, que até então se tinha dedicado a estudar o conflito mental e os fenômenos inconscientes, em uma psicologia geral. Então, tanto Hartmann como seus seguidores tinham esse interesse, né? De certa forma, estudar estruturas que até então na psicanálise não tinham sido aprofundadas. E transformar a psicanálise em uma psicologia geral, que pudesse também estudar alguns aspectos mais conscientes, né, da subjetividade humana. Então, era necessário, nesse sentido, incluir como objeto de estudo da psicanálise funções mentais, que, como a prof disse, não tinham sido trabalhadas até então de forma mais profunda, funções mentais como a conduta, a inteligência, o pensamento, o conhecimento cognitivo, né, etc. Então, tinha que se encontrar formas de compreender esses processos conscientes e pré-conscientes à luz das concepções psicanalíticas. Essa é a grande novidade que Hartmann e seus seguidores vão trazer com a psicologia do ego, né? O estudo dessas funções. Havia, além disso, a gente sabe que sempre tem coisas por trás, né? Razões práticas, né? Interessava-lhes ingressar no ambiente institucional e na sociedade científica norte-americana,
para o que era indispensável encontrar uma linguagem que pudesse ser compreendida por médicos, educadores, sociólogos, trabalhadores sociais, né? Por isso a gente diz, né, que o objetivo era tentar transformar a psicanálise em uma psicologia geral, ok? E aí, né, a partir disso, os sintomas dos pacientes, eles vão ser interpretados basicamente em termos de conflitos entre o ego e o superego, entre as pulsões do id ou do superego e o ego, ou entre a realidade e alguma das instâncias psíquicas. Entenderam? Que a relação prioritária que está tentando se observar através da psicologia do ego é o próprio ego. O ego e as outras instâncias. A relação do ego com as outras instâncias, né? Ou seja, o ego com o id, o ego com o superego. Como funciona essa relação, né? O ego, então, é o nosso eu, né? Lembrando um pouquinho isso. O nosso eu consciente. Olha só, a psicologia do ego é uma psicologia do eu, que tenta trabalhar os aspectos conscientes, inteligência, né, racionalidade. Isso que se expressa através do nosso ego consciente. Esse é o objetivo da psicologia do ego, o objetivo principal. Então, esses autores eles estão interessados nos aspectos conscientes e pré-conscientes e nas funções mentais classicamente não teorizadas pela psicanálise, né? Então, houve muito afinco em teorizar o ego. E quais seriam as principais hipóteses, então, nesse sentido, né, que conduziam esses autores nessa época? A conversão da psicanálise em uma psicologia geral, e também se considerava que historicamente primeiro veio a psicologia do id na psicanálise, né, e que depois caberia desenvolver outra que estudasse o ego, já que esse tinha sido pouco estudado até então, nosso ego consciente, né? Então, se considera que existem aparelhos inatos do ego, constituído por atividades como a memória, a percepção, a capacidade de associação, a motricidade, etc. Então, dessa perspectiva, o ego não surge unicamente do conflito entre o id e a realidade, como inicialmente foi proposto na teoria psicanalítica. Esse ego ele vai estar presente para Hartmann desde o nascimento, representado por algumas funções que não vão estar imersas nesse conflito entre o id e o superego, ou seja, entre a realidade externa e interna. Então, essas funções elas são autônomas e vão representar uma área livre de conflitos do ego. Entenderam então o que é para Hartmann? Desde o início da vida, o ego ele é representado por essas funções, por essas funções que constituem essa área livre de conflito. Aonde está o conflito? O conflito está lá, acontecendo o tempo todo entre o id e o superego. A gente já estudou isso em autores, né, que trabalham a questão da subjetividade na infância, Melanie Klein, por exemplo, né, que vai dizer que a criança se desenvolve, ela se constitui nesse conflito entre id e superego. Lembro da relação da criança com a mãe, todo esse processo? Eram os desejos, as fantasias da criança, né? Numa luta constante com a internalização da realidade nessa criança. A socialização, né? Era uma regra, uma lei, uma moral, o superego que estava sendo colocado aos poucos para essa criança. Então era uma luta entre o id e o superego, essa subjetivação. O que o Hartmann vai trazer é uma novidade nesse sentido, porque aí são as questões do ego que vão ser trabalhadas a partir de agora.
Então ele vai dizer que existe uma área livre de conflitos, né? Que está fora dessa luta entre o id e o superego. Então ele vai sim propor a existência de um ego no início da vida psíquica, mas considera que o indivíduo conta com determinadas capacidades inatas que durante o desenvolvimento passarão a estar a serviço do ego, entende? Não é a existência de um ego no início da vida do sujeito, são essas capacidades inatas, né? Que aos poucos no decorrer da vida vão estar a serviço do ego, ok?